Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um encontro. O que eu creio? Perguntas e respostas. Número 18. Sim, fazem 18 dias que estamos aqui com vocês, procurando trazer alguma resposta, alguma direção, baseada, obviamente, na palavra de Deus, no Evangelho, para algumas questões da vida. E hoje temos aqui uma pergunta bastante complexa e que com certeza muitos já a fizeram ou a fazem também nos dias de hoje. A pergunta é a seguinte: a Igreja Cristã confessa no Credo Apostólico: creio em Deus Pai. Para ser sincero, eu gostaria de poder crer num Deus Pai poderoso, bondoso e amoroso. Mas a realidade do mundo e o todo da experiência humana parecem chocar-se frontalmente com o conceito de um Deus paternal, o qual ama e protege as suas criaturas. Veja, por exemplo, um desastre aéreo. 2 aviões se chocam num campo de pouso, pelo simples descuido de um comandante, de um piloto. E mais de 500 pessoas chegam a morrer. Um terremoto mata milhares de pessoas, boas, más, bebês, anciãos, enfim, todo tipo de pessoa. Os homens se guerreiam e se matam sem escrúpulos. Os peixes grandes devoram os peixes pequenos, e não só dentro d'água. Em toda a natureza parece vingar só uma lei: a sobrevivência do mais forte. E veja as crianças que nascem com deficiências físicas, mentais, graves muitas vezes, na maioria das vezes. Tudo parece um jogo cego do acaso ou um fatalismo indiferente no destino do homem. Você consegue harmonizar a natureza, esta realidade incontestável em que vivemos, com a confissão: creio em Deus Pai? Creio que deu para a gente perceber a essência desta pergunta. Então vamos a uma resposta um pouco longa, tá? Mas eu creio que irá nos satisfazer. Não consigo. Vejo como você a realidade contraditória da natureza, a crueldade da luta pela sobrevivência, o evidente indiferentismo dos fenômenos naturais pelo destino do ser humano e das demais criaturas existentes na Terra. Se meu cérebro fosse um computador que tivesse sido programado com todos os dados que a natureza fornece ao espírito pesquisador do homem, ele não chegaria à conclusão: creio em Deus Pai. Se cheguei a crer, não foi porque Deus se tivesse tornado evidente para mim na natureza e na história da humanidade. A realidade que nos rodeia é ambígua. Tudo que nos parece abrir a visão para a realidade de Deus também também oculta. Cheguei a crer contra a evidência, contra minha própria inclinação natural. Cheguei a crer em Deus Pai, não pela luz da minha razão, que seria, como sei hoje, uma lanterna muito fraca, mas porque me tornei irmão de Jesus Cristo. Antes, porque Jesus Cristo se tornou meu irmão. Foi junto a Jesus que cheguei a compreender 3 coisas. Primeiro, o ser humano sem fé não sabe que é cego em relação a Deus e a sua obra. Ele tateia no escuro, imagina Deus, as imagens dos pagãos, talvez procure até provar a existência de Deus, procure defendê-lo e justificá-lo. Mas ele não consegue experimentar a Deus como Pai. Ele fala de um desconhecido, de uma incógnita.
de um ser ausente, distante. Segundo, a natureza é criação perturbada, caída, é realidade em crise. O significado original dessa palavra crise é juízo. Eu mesmo sou parte da queda, da perturbação, da crise. Meus olhos se abriram para este fato quando olhei para a cruz de Cristo, quando escutei o seu brado: meu Deus, por que me abandonaste? As palavras, de Jesus na cruz. Compreendi que em Cristo eu mesmo estava entrando no juízo, que na sua morte me revelava a minha verdadeira situação perante Deus. E terceiro, no aprendizado de Cristo, aprendi que a criação visível não é a última palavra de Deus. É verdade, ela contém inúmeros sinais e indícios do poder e da sabedoria do Criador. Mas estes sinais vão sendo contestados por outros sinais, por manifestações de maldade, de revolta, de desobediência. Aprendi a ver este mundo como esboço provisório, como anteprojeto da criação definitiva. A nova criação teve início com a ressurreição de Jesus Cristo, que celebramos na Páscoa. Ela está em andamento, onde a mensagem da ressurreição for sendo crida e aceita. É aí que a crise mortal do ser humano se transforma em crise para a vida. Para usar uma expressão do apóstolo Paulo, a criação se acha em dores de parto. Crer no Criador significa passar pelas dores de parto, olhando para o Cristo crucificado, para o Cristo ressurgido e para o Cristo vindouro. Sim, crer no Criador significa olhar para o futuro, para o reino de Deus que se revelará em sua plenitude quando os tempos se cumprirem. A fé é a irmã gêmea da esperança. Não creio no que vejo, mas sim no que espero. Hoje nós ficamos apenas com esta pergunta, porque afinal de contas ela é bastante complexa e densa. Espero que ela sirva também para a nossa reflexão e quem sabe ela nos ajude a clarear algumas ideias. Assim, desejo a todos uma boa noite e, se Deus quiser, amanhã estamos aqui novamente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.